Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Alexandre Souza, diretor comercial e marketing da Everlog. E o tema da nossa entrevista será como reduzir o valor do frete no agronegócio. Alexandre, que prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite. O prazer é todo nosso, meu, da Everlog. É uma satisfação aí poder abordar esse tema com o seu grande público e contigo, Divina. Alexandre, você está em São Paulo, tem chovido muito por aí? Chovido muito, bastante em São Paulo, né? Essas condições climáticas que nós vimos no Nordeste e Minas atingiram fortemente aí em São Paulo agora nesses últimos dias. Eu imagino que a situação deve estar complicada aí, porque vocês tiveram um problema no Tietê e acabou que isso impactou no trânsito. E São Paulo, quer dizer, no dia a dia já é complicado. Com um problema desses, então, não deve estar nada fácil, né? Não fica nada fácil. Nada fácil, impacta toda a locomoção, toda a parte para estar se locomovendo dentro da cidade. Bom, vamos começar falando um pouquinho, Alexandre, da Everlog. O que é essa empresa da qual você é diretor comercial e de marketing? Legal. A Everlog ela é uma startup. Ela foi fundada em 2016 e ela veio com um modelo inovador dentro do mercado para dar um suporte em toda a parte, otimizar toda a gestão de frete entre o embarcador e o transportador, não sendo somente um sistema, mas ela tendo aí um serviço agregado muito forte e uma modalidade SaaS recorrente, que é a tendência de mercado. Perfeito. Falar de frete é algo muitas vezes difícil, porque é um negócio tão complexo que é difícil da gente entender por que às vezes o custo do frete é tão alto, quais são os diferentes tipos de frete. Eu acho que é isso que a gente vai tentar trazer de informação para o produtor rural, para a nossa audiência de uma forma geral, das diferenças do frete e por que muitas vezes os valores são tão impactantes. Eu gostaria que você já começasse explicando para a gente por que o preço base do frete tem subido tanto no país. O preço base do frete ele subiu cerca de 5,9% em outubro de 2021, segundo o anúncio feito pela ANTT. O reajuste ele foi diretamente influenciado pelo aumento constante do diesel. Porém, existem muitos outros fatores que influenciaram no valor do frete. E cabe ao embarcador ter na ponta do lápis todas essas variáveis na hora de fechar um frete. Porque um cálculo equivocado pode gerar um prejuízo e uma perda significativa aí para a empresa. O Alexandre, que outros fatores são esses que influenciam o valor do frete, além do combustível? Quando nós falamos aí do valor do frete, existe várias, são variáveis que compõem o valor final do frete. E essas questões elas estão especificamente relacionadas à operação de transporte. O tipo de frete das transportadoras, o tipo de carga, a taxa de tributos, entre outros. E para envolver tantos fatores, o cálculo do frete ela pode ser uma tarefa um tanto complexa. Tá? Entre esses tipos de frete, existem vários tipos de frete entre a empresa contratante e a transportadora. A mercadoria que vai do remetente até o destino final. Vamos explicar aí para os nossos ouvintes quais são esses diferentes tipos de frete existentes? Claro. Entre o tipo de fretes existentes, existe o frete direto, feito entre a empresa e a contratante, a empresa contratante e a transportadora, e a mercadoria vai do remetente ao destinatário final. Existe também o frete por subcontratação, onde a transportadora repassa o frete a outra empresa
e gerencia toda essa logística de entrega. Já no frete de redespacho, a retirada do volume é feito na empresa contratante, né? E aí nós começamos, essas são as modalidades de frete, e aí nós temos também os tipos de carga. Quais são os diferentes tipos de carga, Alexandre? Né? Hoje, quanto aos tipos de carga, a carga fechada ou lotação é uma carga com alto volume que ocupa todo o espaço do caminhão. A carga fracionada, em contrapartida, trata-se do transporte de pequenas quantidades de mercadoria variadas, com o número também variável de destinatários. Fechando as modalidades de frete, existe o frete FOB, ou o livre a bordo, que indica que a responsabilidade do vendedor para com a carga termina no ato do despacho e os riscos da entrega são assumidos pelo comprador. Enquanto o frete CIF, ou custo seguro frete, é a modalidade em que o custo operacionais do transporte ficam por conta do fornecedor. Mas como é que se toma a decisão se vai utilizar o frete FOB ou o frete CIF? É importante, quando nós temos o comercial desses embarcadores, como foi feita essa negociação. Quem vai pagar o custo do frete? Então, essa negociação ela é feita pelo time comercial no ato da venda. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem tomada para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Exatamente. O Brasil é um país onde o transporte ele é basicamente rodoviário. Isso impacta muito mais no custo do frete, Alexandre? Sim, ele impacta diretamente no custo do frete, por quê? Referente às taxas e tributos, né? É fundamental aí no cálculo do frete que diz respeito à taxa, que pode variar de acordo com o tipo de carga. Como nós é um país praticamente onde toda essa parte logística ela é rodoviária, eu tenho várias cobranças dentro dessas taxas e tributos por regiões. E isso impacta de uma forma, para essa contratação desse frete, ela impacta numa forma aí do custo, de uma forma muito específica. Hoje eu estou conversando com Alexandre Souza, diretor comercial e marketing da Everlog, e nós estamos falando de como reduzir o valor do frete no agronegócio. É muito complexo essa questão do frete e o agro ele é impactado por essa questão. Então, por isso que nós trouxemos esse assunto aqui para você, produtor rural, para você que tem uma empresa que trabalha diretamente com produtos do agro, para poder entender um pouco mais, desmistificar um pouco mais, porque muitas vezes a gente fica só reclamando, falando que o custo está alto e tal, mas a gente tem que entender. E no primeiro bloco, o Alexandre já trouxe uma deixa, já trouxe uma dica de que muitas vezes, se você não souber negociar essa questão do frete, você vai ter um impacto muito maior. E é isso que o Alexandre está trazendo para a gente hoje, mostrando uma forma de se baratear o custo do frete. Por isso, produtor rural, por isso você que trabalha com agro, é tão importante que fique bem ligado nas dicas que o Alexandre está trazendo para a gente hoje, porque ele é um especialista nessa área. Alexandre, você falava lá no bloco passado a respeito das taxas e dos tributos. Qual é o peso dessas taxas e desses tributos na composição dos valores do frete? Esse é um tema bem importante quando falamos de taxas e tributos, porque ele é fundamental no cálculo do frete, que pode variar de acordo com o tipo de carga. Entre as principais taxas estão o gerenciamento de risco e segurança, o GRIS, que cobre os gastos com a medida de combate ao roubo de carga, avaria segundo o que está sendo transportado, normalmente alimentos, eletroeletrônicos têm o maior risco, e o local, segundo o índice de roubos naquela região. Já o frete,
valor que cobre o custo obrigatório, a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, além das eventuais despesas com extravio e avarias, a violações e greves, enquanto o frete peso é uma tarifa calculada com base no peso da carga. Mas só para eu entender aqui, tudo isso não existe uma escolha de quem contrata o frete, quer dizer, ele é obrigado a pagar, por exemplo, quando você falou aí de gerenciamento de risco e segurança, é isso, Gris? Exato. Quer dizer, isso não é uma escolha dele, ele é obrigado a pagar isso. Ele é obrigado, ele é uma taxa que ela está acordada junto com a apólice de seguro, ou seja, o transportador, quando ele faz a tabela de valor dele, ele negocia, ele tem que incluir essa taxa, esse GRIS. Então não é uma opção, eu quero ou não quero, eu tenho que seguir as regras. Certo. Num país onde, por exemplo, existe muito roubo de carga, digamos que alguém tem uma carga roubada, extraviada, esse seguro, ele faz a cobertura dessa carga? Como é que funciona isso? Faz a cobertura, né? Então, eu já tenho, tanto por parte, ou pode ser o seguro feito pelo embarcador, ou esse seguro, quem assume é o transportador. Então, essa taxa, ela é repassada dentro dessa tabela de valor, negociada com o transportador. Ou seja, o embarcador ou o transportador, ele cobra essa taxa de GRIS exatamente para suprir. Se eu tiver um roubo, eu estou garantido, eu tenho uma apólice e vai ser pago aí esse custo. O valor desse prejuízo. É um seguro obrigatório, então? É um seguro obrigatório. Tá, aí você falou frete-valor. Exato. O que é esse frete-valor? O frete-valor, ele cobre em específico o custo obrigatórios, o RCTR, que é a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. É um outro custo obrigatório que o transportador tem que repassar dentro dos seus valores. Ele não é opcional. Tá, você falou alguma coisa a respeito de greves, Exato. Explica um pouco melhor para a gente aí, para ficar mais fácil de entender. Então, quando a gente fala dessa responsabilidade civil, além das eventuais despesas aí dessas duas taxas, do GRIS e do RCTR, tem as eventuais despesas, como extravios, avarias, violações e até greves. Vamos pensar no agronegócio, uma greve, esse veículo parado numa rodovia, a perca dessa carga pode ser perecível, o quanto tempo da greve. Então, essa responsabilidade, ele repassa já esse custo, prevendo que pode ocorrer uma greve. Tá, só para ficar bem exemplificado, então, digamos que uma carga de soja foi encaminhada para, suponhamos, o Porto de Santos, e houve uma greve e há uma fila imensa de caminhões, e essa carga está lá há vários dias, choveu e ela pegou umidade, enfim, essa carga ela não vai ter a qualidade que teria se ela tivesse sido entregue no momento correto, se não houvesse a greve. Então, existe uma cobertura para isso. Exato. Então, dentro das taxas, já é composto dentro dessa taxa para eventuais greves ou violações e avarias. Perfeito. É interessante que eu não sei se muitas vezes o produtor rural ele está a par disso. Porque eu até citei o exemplo da greve no Porto, tal, porque vira e mexe acontece isso. Vira e mexe acontece de haver uma greve e tal, e a carga fica exposta lá, né? Fica dias e dias parada, e eu não sei se o produtor rural realmente tem a noção disso. Você iria falar de uma outra tarifa que é o frete peso? Exatamente. Pois não. O frete peso, ele é uma tarifa, especificamente, ele é calculado com base no peso da carga. Certo. E ele serve para quê exatamente? Quando o produtor... quando a gente fala de todas as taxas, é importante a gente dizer, porque quando eu recebo desse transportador uma proposta, então vem uma proposta com um valor. E isso, dentro dessa proposta, ela é discriminada, todas essas taxas e tributos. E muitas vezes a gente
O embarcador em si, ele olha para o final. Ok, a minha entrega para o Nordeste ela vai custar X. Mas o que está discriminado, o que eu estou pagando dentro dessas tarifas, o porquê desse valor? E isso é muito importante quando passa a desmembrar, a entender cada tarifa para uma futura negociação. Então, quando eu trouxer um novo transportador, ao invés de eu negociar uma tarifa como um todo, uma proposta como um todo, o porquê não eu negociar um GRIS? Por que não eu negociar um RCTR? Por que não eu negociar somente o frete peso? Olha, o meu peso. Então, eu vou transportar X toneladas. Então, você passa a ter uma abrangência e uma visão realmente gerencial do que está sendo cobrado e como eu reduzir o custo. E muitas vezes o custo, ele não é o custo final. Eu posso ali, o embarcador e o transportador, ele pode negociar uma taxa. Então tarifa. Existe essa possibilidade, então, de negociação nesses valores dessas taxas. Exatamente. É por isso que a Everlog ela foi fundada exatamente para dar toda essa visibilidade para o embarcador e o transportador. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Muitos bate-papos interessantes aqui no programa a cada dia. Gente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu tenho um entrevistado muito, muito especial aqui no programa, sempre tratando de um assunto de interesse do agronegócio. E hoje o nosso tema é frete, é valor de frete. Eu estou conversando com o Alexandre Souza, que é diretor comercial e de marketing da Everlog. Ele já explicou aqui, a Everlog é uma startup que tem soluções nessa questão do frete. E o tema da nossa entrevista é como reduzir o valor do frete no agronegócio. E eu deixei a dica lá no bloco passado. Alexandre, os pedágios têm um impacto grande nesse valor do frete? Exatamente. Estávamos falando aí de taxas e tributos, mas jamais podemos esquecer aí dos pedágios, que são cobrados por eixo utilizado e variam de rodovia para rodovia. Então, o pedágio ele tem um impacto muito grande aí dentro desse trajeto, como eles variam de rodovia para rodovia, é um outro ponto muito importante numa negociação para uma redução de custo junto entre o produtor e o transportador. Mas como é que faz para negociar essa questão do custo do pedágio, já que ele é tabelado? Exato, o pedágio ele já é tabelado e eu tenho um custo. E aí eu vou negociar esse custo com o transportador. Pensando pelo lado do produtor no agronegócio, dentro de uma negociação por parte dele, ele tem que ter essa visibilidade desse custo. Então eu sei que eu tenho um custo, ele é fixado por rodovias, e de que forma eu vou repassar isso? Como que vai ser o meu cálculo para a minha venda do meu produto? Certo. Bom, eu sei que uma das propostas da Everlog é descomplicar a questão dos cálculos do frete. Como é que se faz para descomplicar esses cálculos, Alexandre? Pois é. Depois de tantas variáveis que a gente colocou aqui nos blocos anteriores... E não foram poucas, hein? Foram muitas. Realmente parece impossível calcular o preço de frete de maneira precisa e rentável. Né? A NTT até criou em 2018 uma tabela que visa facilitar esse cálculo, mas a tarefa ela não é simples. Por essa razão, os embarcadores devem investir em tecnologia. Imagina repetir diariamente todos esses cálculos e ainda ter que levar em consideração os constantes aumentos do preço. É impraticável. Pois é, mas onde é que a tecnologia entra nesse processo todo aí? Exato. Então a Everlog, a empresa desenvolveu um sistema para cotação dos fretes, que automaticamente cruza todas essas informações citadas acima e entrega ao embarcador, o produtor, o melhor preço do frete para o determinado cliente. O sistema, inclusive, ele permite realizar uma simulação do frete
que dá ao gestor uma ampla visão do passo a passo de todo o processo que permite realizar a melhor escolha. Além de reunir algumas transportadoras em um leilão de operadores logísticos, visando entender qual oferece o melhor custo-benefício. E isso tudo de uma forma automatizada. E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de uma plataforma. E quando a gente vem a inovação, hoje, se eu pegar, eu tenho diversas tecnologias dentro do mercado, e aonde que a Everlog ela se destacou no prêmio, sendo a quinta maior startup promissora do país, exatamente porque ela agrega um serviço. Então, fora a plataforma, que eu dou toda essa visibilidade, eu tenho um serviço. Hoje eu tenho células dentro da Everlog com especialistas que ele recebe essas tabelas de preço, eles validam essas informações junto ao embarcador e o transportador e fazem esse input. E o que nós víamos no passado? Eu colocava um sistema, dava um treinamento e ficava engessado ali dentro do embarcador, ter mais uma atribuição a ser feita. Não, a Everlog ela otimiza esse processo. Então eu entendo da operação. Hoje nós temos um arquiteto de soluções que entra dentro da operação do cliente e a gente não vai mudar o processo dele. A gente vai otimizar o processo dele, apresentando aí uma redução de custo, e não só uma redução de custo, uma redução de um ganho em cima dentro da sua operação. Hoje em dia está praticamente impossível viver, trabalhar sem tecnologia. O mercado de logística ele tem assimilado essas inovações tecnológicas do setor, Alexandre? Sim, o mercado de logística, principalmente com a pandemia, esse mercado que estava vindo em passos lentos, quando entrou essa parte da pandemia, nós passamos a ter, infelizmente, aí, colaboradores afastados das empresas tendo que afastar. Então, esse mercado ele teve que dar um salto muito alto com essa parte aí de tecnologia, visando o quê? Tanto a produtividade quanto o custo. E o mercado de logística está cada vez mais assimilando essas inovações tecnológicas. E as empresas que não se adequarem, certamente, elas ficarão para trás. Bom, então só para resumir tudo isso que você trouxe aqui, de que maneira o produtor rural pode se beneficiar dessa tecnologia para baixar os custos do frete? Como que hoje o produtor rural ele consegue? Eu vou repetir uma frase que eu falei no início. Hoje o core do produtor é produzir e entregar. A Everlog, assumindo toda essa parte de gestão, otimizando todo esse processo, ele passa a ter uma otimização e uma redução de custo muito impactante. Hoje, dentro da Everlog, os nossos parceiros já apresentam aí uma redução numa média de 3 a 5% do seu custo aí de conta frete. Esse custo do frete nas operações do agro, ele é alto, Alexandre? Ele é um custo muito alto e ele impacta muito. O agro ele é muito dinâmico, eu posso citar até alguns exemplos. Eu tenho uma carga que chegou num porto, então eu tenho ali, se eu tenho bastante transportadores, eu pago X por tonelada. Se eu tenho poucos transportadores, eu tenho que aumentar ali o valor para conseguir transportador. Então isso é muito dinâmico. E quando a gente fala não só na contratação e em acertar o valor do frete, ter o melhor custo, entra uma parte muito importante. O início é a contratação do frete. O que representa? Eu contratei aquele frete. Como que eu garanto que o que eu contratei é o que eu estou pagando? Essa é uma diferença. Então a gente tem que entender a gestão de frete de ponta a ponta. Quando eu vou pagar, o que foi acordado é o que o transportador está me cobrando? E muitas vezes a gente pega muitas falhas e aí a Everlog passa a apresentar um save. Ou seja, a Everlog ela consegue atender o transportador desde o início na contratação do frete até na validação se o que foi acordado é o que está sendo cobrado.
Alexandre, eu te agradeço porque você pegou um assunto extremamente complexo e destrinchou esse assunto e deixou ele muito mais fácil de ser entendido. Nosso tempo acabou, muito obrigado pelo nosso bate-papo e o programa está à disposição. Volte quantas vezes quiser. Que legal também. Eu estou à disposição, a Everlog está à disposição. Foi um enorme prazer poder contribuir um pouco aí com esse cenário hoje de como reduzir o custo, que está muito em pauta. Agradeço, fique à vontade, eu estou à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.